Muito bem, irmãos seminaristas, amantes da Palavra de Deus, estudiosos da Bíblia Sagrada. Continuamos nossas aulas de Angelologia, aula número 2 agora, aqui direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, com o símbolo aqui da nossa menorá, com as palavras em hebraico aqui, ó, Yerushalayim. Você pensa que isso aqui é uma chama, né? Yerushalayim, Jerusalém, é o nosso símbolo, né? Estamos na aula número 2, falando de origem dos anjos. Primeira foi a introdução, agora origens. Primeira coisa que temos que falar sobre a origem dos anjos é estudar aquele detalhe que fala sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Lá em Gênesis capítulo 6, essa aqui é a Bíblia da TJ, Testemunha de Jeová. A gente tem que ter tudo como estudante, né? Mas tem que ter cuidado com essas versões. Diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram muito bonitas e belas, foram até elas e tomaram para si mulheres delas que as escolheram. Então, filhos de Deus, os filhos de Deus e as filhas dos homens. E aqui agora em Jó, aqui é a Bíblia de Nelson, né? Tanto a Bíblia a versão de Nelson. Esse aqui é um estudioso da Bíblia muito famoso. Eu tive o prazer de conhecer, uma versão muito interessante que ele mesmo fez, Alderi Nelson Rocha. Interessante. 38,7 diz assim: onde estava tu quando as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam? Então a Bíblia não tem nenhum local, nos seus 1189 capítulos, que vai falar especificadamente, detalhadamente, sobre a criação dos anjos. A gente não encontra isso. Lá no início está assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'ha'etz. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia. E começa: o Espírito de Deus parava sobre a face da terra e tal. Não fala em anjo em lugar nenhum. A primeira ocorrência de anjos é aquela lá de Agar, do episódio de Abrão, Sarai e Agar. E então nós ficamos pensando: mas quem criou esses anjos? Como é que eles foram criados? Qual a quantidade deles? O que eles fazem? Então é preciso fazer aí uma retrospectiva, que os anjos da Bíblia não apresentam a criação, então, também não apresenta a criação de água. Você não vê falando de Deus criou as águas. Não, Deus separou as águas, mas não se fala nisso. Então os anjos não são, aqui nesse Gênesis capítulo número 6, eles não são os mesmos dos filhos de Deus do capítulo de Jó 38,7. A palavra é a mesma, Binei Elohim, filhos de Deus, Elohim, Deus Criador, deuses, né? Mas não são a mesma coisa, não é o mesmo conteúdo. Aqui está falando Deus com Jó, Deus no capítulo 37, começa a falar com Jó, no meio de um redemoinho, e diz: onde estava? Você ainda é tão sabido? Onde você estava quando junta cantava as estrelas? Né? Onde você estava quando as estrelas cantavam e os filhos de Deus jubilavam? Então, filho de Deus aqui são os anjos, está falando já dos anjos. O certo é que Deus criou os anjos, né? Uma quantidade muito grande, são milhões e milhões, miríades de miríades, é o que nós encontramos na Bíblia, a quantidade deles. Eles não são renováveis, não tem fábrica de anjo. Anjo não quebra perna, anjo não quebra cabeça, anjo não fica doente, anjo não casa, não dá em casamento. Essa história aí, que eles pegam aqui do Gênesis 6, versículo de número 1 até o 8, para falar que houve um cruzamento de anjo com ser humano. Isso é muito ilógico, as espécies diferentes não se relacionam. Não se relacionam. Você não vê cachorro cruzando com gato. Não tem isso. São espécies diferentes, né? Nem no reino animal, nem no reino vegetal nós temos esse tipo de coisa. Então, esses filhos de Deus aqui, e filho do homem, é a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, que Abel morreu, mas o Caim teve filhos e o Sete teve filhos. E esses filhos de Deus aqui, que nós temos em Jó 38,7, são os anjos. Deus está perguntando para ele, Elohim, El Shaddai, que é o Deus aqui, o Todo-Poderoso de Jó. Ele diz: onde você estava quando eu criava os céus, as terras, quando eu criava os anjos, as estrelas cantavam, os filhos de Deus jubilavam? Então esse aqui fala da criação dos anjos. Então os anjos foram criados num passado remoto, antes dessa criação do homem, né? Porque há um vácuo aí, há um grande espaço, né? Entre criou Deus os céus e a terra, e depois o versículo é a terra sem forma e vazia. Isso aí pode ter acontecido milhões de anos, milhares de milhares, bilhões de bilhões. Diz o Alfred Wegener, o grande cientista alemão das placas tectônicas, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Pode ter. O certo é que o homem que não pode ter isso. O homem Adão entrou aqui tem mais ou menos 6 mil e poucos anos, né?
É o que nós sabemos disso. Então, os anjos, a origem deles é essa aí, no tempo, nos arcanos de Deus, antes desse Gênesis capítulo 2, né, capítulo 1, versículo 2, antes da criação do homem, e tem outro lugar que diz, um pouco menor que o homem os criaste, né? Um pouco, o homem é menor do que ele, né? Deus criou os anjos um pouco maior do que os homens. Os homens são menores que os anjos, mas para ministérios específicos. Os anjos foram criados para o louvor da glória de Deus, para fazerem essa adoração, essa exaltação ao nome do Senhor. Depois, com a queda do querubim ungido da guarda, nós vamos ver isso lá no capítulo 11, desse estudo ou mais para frente, houve então essa abrupta, né, cessão, cortou, porque o homem teve que entrar no lugar do anjo. O anjo veio para adorar, mas o anjo rebeliou, houve uma rebelião, houve uma rebeldia, né, comandada pelo querubim ungido da guarda, que era o primeiro querubim mais vistoso, mais perfeito, igual um selo, né, muito lindo. Então teve esse problema aí. Então os anjos, resumindo, aqui no nosso capítulo dessa aula, então eles têm quantidade limitada, são milhões, 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 milhões. São filhos de Deus aqui no caso de Gênesis, no caso de Jó 38:7. Não são os mesmos filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Ali é filho de Sete, filho de Caim. E aqui no Jó são os anjos verdadeiros. Eles têm várias categorias, têm várias hierarquias, tem querubins, serafins, seres viventes, anjos, potestades, soberanias, principados, tudo isso tem. Eles têm personalidade e responsabilidade. Eles têm personalidade, Miguel é Miguel, Gabriel é Gabriel, entendeu? O anjo do sol é o anjo do sol, o anjo das águas é o anjo das águas. Tem hierarquia, já falei. Eles são formados num exército, né? Palavra militar, isso aí. Por isso fala de principados, virtudes, dominações, etc. Não existe culto ao anjo. Paulo falou sobre isso aos Gálatas. Nem que um anjo descesse e pregasse outro evangelho não deve aceitar isso, tem que sair fora disso. Eles, então, têm várias categorias, trabalham em vários segmentos, moram nos céus e na terra. Moram nos céus e na terra. Um terço estaria aqui na terra, porque eles sobem e descem, quer dizer, leva lá e traz, né? Mensageiro, leva daqui para lá e traz de lá para cá. E grande parte está no céu, você vê lá no culto, no céu, no Apocalipse capítulo 5. Né? Eles, a princípio e ordinariamente, não têm asas. Essa história desenhada aí daquela carinha de criancinha, nenenzinha, põe um montão de azona, né? Que você vê aí nas religiões do mundo afora, isso é mentira. Anjo alado só tem aqueles especificamente alados. Você tem um alado que é o serafim, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava, 6 asas. Então o anjo alado, ele fala que tem asa. De modo geral, os anjos são como homens, varões. Eles chegaram lá debaixo dos cavaleiros de Manre para encontrar com Abraão, né? E Abraão não notou nada diferente. Eles não tinham asa, ele não tinha uma auréola na cabeça, uma rodinha, uma orelha grande igual o Spock no filme Jornada nas Estrelas. Eles não tinham nada diferente. Eles chegaram lá na cidade de Sodoma, eles eram muito bonitos e belos, que até o povo lá, os homossexuais de Sodoma e Gomorra, quiseram ter relacionamentos com eles. E é chamado de varões. Lá em Daniel tem várias ocorrências de anjos. E você vê lá falando que chegaram ali o varão Gabriel. É uma pessoa normal. Só que ele é um ser espiritual. Ele não tem as partes internas, ele não trabalha por combustão, ele não precisa de carboidrato, né? Jesus comeu depois da ressurreição, mas não precisava daquilo, porque já era um novo corpo, um novo ser. Então é isso aí, vamos ficando por aqui com a nossa aula número 2, que falamos sobre as origens e os detalhes e alguns conceitos sobre anjos. Voltamos depois, na próxima aula. Um abraço.